Programa Mais Estilo. Oferecimento Bioextratos, a força da natureza. Hoje o programa Mais Estilo está aqui na Pousada Botânia com a linda da Bibi Noboa e a gente vai falar sobre um tema que é um pouquinho chato para algumas pessoas, muito interessante para outras, muito divergente para outras, sobre política. Mas com a Bibi vai ser maravilhoso, vai ser super leve. Não sai daí não que a gente volta já já. Uma vez, duas vezes, 3 vezes mais liso. Nova linha Mais Liso da Bioextratos. Fórmula anti-umidade com tecnologia exclusiva que memoriza o alinhamento dos fios. O resultado? Escova mais duradoura e muito brilho. Testes de laboratório comprovam. Triplicamos o efeito liso. Chegou o Mais Liso da Bioextratos. Fios 3 vezes mais lisos, sem química e sem frizz. A decoração, o clima, a música. Tudo em nossa casa remete aos encantadores cenários encontrados no país mais acolhedor do velho continente. Venha compartilhar momentos deliciosos com os seus amigos, com a sua família e com os seus amores. O Viva Itália recria famosos ambientes italianos. Suas cantinas, gelaterias e mercados, com simplicidade e autenticidade, traduz a qualidade de um povo que prima pela excelência em tudo que faz. Então, Viva a Itália em Teresópolis! Mercato, Doce Infância e Evero, na Avenida Oliveira Botelho, número 617 no Alto. Estúdio Fit. Venha cuidar da sua saúde e bem-estar com quem entende. Musculação personalizada, cross-training, pilates, fisioterapia, massagem, estética, nutrição e muito mais. O Estúdio Fit funciona todos os dias da semana, com horários que vão de acordo com a sua necessidade. Venha nos conhecer e fazer uma aula experimental. Praça Nilo Peçanha, número 23, no Alto. Telefone 97524-7246. Hoje o programa Mais Estilo está aqui na Pousada Botânia, da linda da Alê. Estou aqui com a Bibi. Tudo bem, Bibi? Tudo bem, Michele. Um super prazer receber essa mulher aqui no meu programa. É uma mulher que eu admiro muito. Acho um mulherão da... Então, assim, vai ser muito legal porque a gente vai falar de um assunto que é muito chato para muita gente, muito interessante para outras pessoas e muito... cheio de, como que eu posso falar, de intrigas, de divergências, gera briga, né, Bibi? Que é sobre política. Mas a gente vai falar de um jeito bem descontraído, que é o jeito da Bibi. Bibi, você é advogada, né? Então, na verdade, eu sou formada em Direito. Sim. E fui já para a área de consultoria política, né? Para a área política sempre norteou a minha vida. Sempre, desde que você começou, né? Desde que eu comecei. Na verdade, ou através de atividade sindical, ou, enfim, ou então em alguma campanha de alguma forma, né? Porque, olha, ainda é um meio muito machista. Né? É muito. Muito, muito. E aí a gente vai desbravando, né? Esse caminho não é um caminho fácil, mas é um caminho também que é muito prazeroso. Eu costumo brincar o seguinte: quem entra uma vez na política tem um bichinho que morde a gente, nunca mais
A gente cura. Eu imagino, porque assim, eu me identifico muito com você, né? E acho que você também, acho que a gente tem essa empatia, Não né? tenho dúvida. Então, é uma coisa que eu vejo porque você gosta de trabalhar pro povo, de ajudar o próximo, né? E isso é uma coisa que está totalmente ligada à política, né? Sim. Claro que nem todos os políticos fazem desse jeito como a gente gostaria, né? Mas a sua missão que eu vejo no mundo é sempre isso, né? Que eu acho muito legal e muito lindo. E dá pra ver de longe que você é esse tipo de pessoa. Então, em primeiro lugar, eu não tenho como não fazer esse recorte, né? Assim, te agradecer imensamente pelo convite. Eu não tive a menor dúvida de aceitar e é um tema que ainda eu tenho um pouco de receio, porque, como você disse, é um tema bastante delicado, principalmente bem delicado, né, que a gente fala dele de maneira muito aberta. Sim. E até por isso essa empatia. Então, todo o meu carinho e todo o meu agradecimento. E aí, assim, na verdade, o que acontece? Como eu sempre estive mais próxima ao povo, eu queria fazer isso de uma maneira cadenciada. Então, eu fui estudar esse comportamento e a gente foi, assim, com muito cuidado, porque eu percebia que as pessoas utilizavam as pessoas muito à época da eleição. Falei, bom... Muito. A gente sabia, né, Bibi? É nítido, principalmente em cidade pequena, né? E eu sempre achei isso, assim, realmente ultrajante. Falei, não, dessa forma eu não quero fazer. Né? As pessoas, elas não podem ser utilizadas dessa forma. Elas não são descartáveis, aliás, muito pelo contrário. O poder é soberano e é delas, né? E aí, a partir daí, eu comecei a fazer o seguinte, a estudar a inserção de classe C e D, que é a história da Bibi quanto consultora política. A gente faz inserção do político na classe C e D com o método BN. Esse método é desenvolvido, né? BN porque é Bibi Nóboa mesmo. Pra quem não sabe, é o nome dela, Bibi Nóboa. E aí a gente foi fazendo um estudo de campo, um estudo da comunidade, e aí quando a gente fala comunidade, a gente faz um estudo social daquela atmosfera, como é aquele andamento, né? E faz a adequação do discurso, ou seja, eu não mudo o seu discurso, na verdade a gente adequa para que ele fique prazeroso. Entendi. E aí a gente foi tendo assim uma nuance de coisas muito interessantes, que é, na verdade, demonstrar lá para a comunidade com o que a gente chama de carinhosamente de time BN, elas apelidaram de família BN, você vai vendo. Ai, gente, que coisa legal. E aí a gente vai também levando a política para o dia a dia daquela comunidade, né? Então a política acaba, a Bibi continua com 3 dias de imersão direto em comunidade, aqui em Teresópolis, e 2 dias de estudo. Aí você fala, Bibi, mas não tem jeito. A gente assim, tem que fazer uma coisa de acordo com que as pessoas também saibam que o poder é delas. Que elas, que elas tenham a capacidade de discernir e escolher. Sim, com certeza. E como você trabalha, como você falou, com o público C e D, né? Então são pessoas mais carentes, que vivem aquela dificuldade, que sabem exatamente o que elas precisam, né, Bibi? Então isso tudo mexe muito, né, no que você vai trabalhar, né? Não tenho dúvida. Assim, na realidade, a grande questão é que como elas estão muito carentes financeiramente, né? Isso deu para elas também, obviamente, um déficit intelectual também. E aí, o que a gente vai trabalhando sempre naquele limite, né? De entender aquela comunidade como funciona, quais são as necessidades, mas também não é justo utilizar-se dessas dificuldades, sem, no entanto, trazer aquela volta. Tem que trazer a solução para aquilo, né? E aquele retorno também de conhecimento. As pessoas, na verdade, a gente acha que elas são muito sensíveis e são muito perceptíveis e inteligentes também. Todos os dias eu aprendo muito com eles, né? Elas podem não ter, de repente, conhecimento cultural, não terem estudo, mas elas sabem muito da vida, né, Bibi? E sabem também exatamente quem tá. E daí eu comecei a desenvolver todo um método e um estudo, justamente porque elas sabem exatamente quem está mentindo para elas e quem não está. E aí muita experiência de vida. Né? Não, e eu percebo muito, assim, a gente teve a última eleição, que foi, assim, independente de qual lado você ficou, você pôde observar que houve, assim, uma manifestação popular muito ampla. Gente, eu ia falar isso para você. Eu nunca vi o povo tão interagindo tanto, né? Todo mundo junto, todo mundo unido, por causa de uma mudança, né, Bibi? Na verdade, né, tem uma frase que eu gosto muito de um pensador filósofo aí, que ele diz que, na verdade, a gente chama luta e não guerreiro. Então, eu gosto de dizer o seguinte, olha, primeiro que as pessoas sabem qual é, mesmo que de forma empírica, elas sabem qual é a luta que elas levam, que elas querem carregar. Que, na verdade, é de manter a família delas, que é ter um trabalho digno, que elas possam realmente, assim,
sobreviver daquele sustento, né? E independente se o sustento, na verdade, é vinculado a uma carteira de trabalho ou então num trabalho subjetivo que elas façam, mas prover ali, né? Então, assim, havia uma necessidade de mudança e essa mudança foi personificada, né? Então, isso traz grandes recados para a gente. O povo entendeu finalmente, ou está entendendo, talvez não sem dor, que a força é deles. Com certeza, Né? isso trouxe muita, e eu acho que trouxe força e esperança de novo para o povo, para todo mundo. Eu vou confessar que por mim mesma eu vejo e pela minha família. A minha filha, que nem vota de 14 anos, gente, ela fazia campanha, ela me falava, ela trazia coisas para eu ver, assim, mãe, é por esse motivo que eu voto nessa pessoa. Eu, filha, você ainda não vota. Ela, não, mas o meu desejo, né? entendeu? Então, assim, eu achei isso incrível, porque ela e a turma dela fizeram um debate em sala de aula, estudaram, falaram, mostraram o que elas queriam para um mundo e para um Brasil, porque eles são o futuro, né? Então, os nossos filhos, né? Claro. Você tem um filho também mais novo, eu tenho um outro que é mais novo ainda, que também ficou meio envolvido. Eu achei isso lindo, Sem porque dúvida. trouxe esperança para o povo brasileiro E de novo. você percebeu também que havia um sentimento de unidade? Ou seja, é muito mais talvez do que o guerreiro, ou seja, daquela pessoa que foi personificada naquele voto, nessa sensação. Havia um interesse de novamente caminhar em conjunto para ter alguma coisa melhor. E aí, Michele, a gente começa a perceber o seguinte, né? Que é uma coisa que eu faço um esforço quase que diário para demonstrar lá no Instagram e por onde a gente caminha, que a política é o seu dia a dia. Não tenho dúvidas disso. Né? Você faz ela o tempo inteiro acontecer. Você não precisa ter um estereótipo. Olha, eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo. Ou às vezes a gente caminha, não, sabe, Bibi, você tem certeza? Você, já aconteceu de eu chegar num cliente e falar, mas você que é Bibi Nóboa? Eu estava esperando uma senhora, não sei o que. Desculpa. Mas, assim, realmente você não precisa ter um estereótipo. Eu faço muita questão de realmente, assim, entender muito aquele meandro, de realmente ler loucamente, porque isso é um fato, né? Nossa, eu sou apaixonada. Gente... Eu me identifico com vários gostos, assim, da Bibi. A gente tem literatura parecida. Então, eu amo muito e eu acho fundamental pra gente poder entender, né, Bibi? Porque assim, não é tão... o que eu acredito que a renovação traga pra gente, e aí é legal, não sei se você me permite desmistificar esse termo, né? Sim, quando a gente fala lógico. assim, porque a nova política dá a sensação que você quer tirar todo mundo, que é bom, que é ruim, e manter só o novo. Não é isso. Não, a renovação é de não. atitude, né? É de conceito. A renovação é muito ampla. Então, pode ter, por exemplo, um político mais antigo que se adeque aí nessa nova linguagem. Qual é essa linguagem? O dinheiro não é tudo. Aliás, eu acho até que ele é o final da cadeia. Certeza absoluta disso. Então, assim, há o convencimento, a procura, na verdade, desse povo entender exatamente como funciona esse mecanismo, né? Já desde... Porque, assim, a pessoa me pergunta, mas Bibi, a nossa campanha começou. Eu falei, não. Aqui a sua pré-campanha, sua campanha só começa no momento que você é eleito e começa a ter um mandato. Aí tua campanha começa. É verdade. Né? Olha, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. E de fato é isso, né? Porque o político que se afasta completamente do povo, ainda que, obviamente, a gente sabe de todas as questões legislativas ou executivas, dependendo do cargo, a gente sabe de todas essas problemáticas. Mas a gente ainda não pode tirar aquele dia, aquele momento para caminhar entre os seus, para saber como é que está repercutindo. E esse longa-manche, que é ou o seu secretário ou o seu assessor, precisa estar diretamente ligado. Né? O povo precisa sentir que é uma extensão representativa dele. Porque, na verdade, Bibi, essa é a verdadeira democracia, né? Porque se eles não estiverem caminhando lá e se eles forem fazendo só o que eles decidirem, não existe, não é só na hora do voto, é na hora do processo todo, né? É isso. Sem dúvida. E é muito engraçado que ainda, aí você fala assim, Bibi, né? Por que eu sou tão apaixonada pela renovação política? Porque o entendimento é esse, né? Então, assim, não adianta falar, Bibi, mas você sabe que na prática não acontece assim. Bom, na prática, você não vai procurar Bibi. Porque, na realidade, né, a prática é essa, a política já acabou e a Bibi continuou com seu escritório lá em cima. A gente precisa saber o dia a dia daquele povo, a gente precisa entender quais são as dificuldades, porque cada local é um local. Com certeza. Né? Cada pessoa é uma pessoa, enfim, cada coisa é o seu cada qual. Então essa é a questão, né? Essa é a renovação, é você se manter ali presente
entendendo como funciona essa dinâmica. É verdade. Gente, é tanto assunto que eu tenho para falar com essa mulher que eu acho que eu vou ter que gravar 3 programas só hoje. Mas, Bibi, eu vou pedir o intervalo comercial rapidinho ótimo. E a gente volta já já, porque é muito assunto. Não sai daí não que a gente volta já já com um programa mais estilo com a Bibi na boa. Estúdio Fit. Venha cuidar da sua saúde e bem-estar com quem entende. Musculação personalizada, cross-training, pilates, fisioterapia, massagem, estética, nutrição e muito mais. O Estúdio Fit funciona todos os dias da semana, com horários que vão de acordo com a sua necessidade. Venha nos conhecer e fazer uma aula experimental. Praça Nilo Peçanha, número 23, no Alto. Telefone 97524-7246. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes mais liso. Nova linha mais liso da Biostratos. Fórmula anti-umidade com tecnologia exclusiva que memoriza o alinhamento dos fios. O resultado? Escova mais duradoura e muito brilho. Testes de laboratório comprovam. Triplicamos o efeito liso. Chegou o mais liso da Biostratos. Fios 3 vezes mais lisos, sem química e sem frizz. A decoração, o clima, a música. Tudo em nossa casa remete aos encantadores cenários encontrados no país mais acolhedor do velho continente. Venha compartilhar momentos deliciosos com os seus amigos, com a sua família e com os seus amores. O Viva Itália recria famosos ambientes italianos. Suas cantinas, gelaterias e mercados, com simplicidade e autenticidade, traduz a qualidade de um povo que prima pela excelência em tudo que faz. Então, Viva a Itália em Teresópolis! Mercato, Doce Infância e Evero, na Avenida Oliveira Botelho, número 617 no Alto. Voltamos dos comerciais aqui com a Bibi Nóboa. A gente está aqui na pousada Botânia, da linda Dalê. Bibi, tô amando esse bate-papo. Assim, eu já acompanho a Bibi. Para quem não acompanha, depois a gente vai deixar o Instagram dela, porque é um trabalho incrível que ela faz com toda a população, que você pode se envolver só assistindo os stories dela, porque assim, todo dia é um assunto diferente, é uma coisa diferente. E eu adoro, gente. Às vezes eu tô dirigindo, eu vou colocando e vou ouvindo. Tô na cozinha, em qualquer lugar eu coloco, vou ouvindo. Quando tá lá, vou deixando, porque eu adoro. E para mim é super importante. Bibi, uma coisa que você me falou que me chamou a atenção. É essa renovação, essas pessoas que te procuram, geralmente são pessoas novas na política, né? Então, sim, porque na realidade essa é a grande questão e por isso eu me apaixonei tanto pela renovação. Sim, né? Essa mudança. Essa mudança. Então, assim, o que acontece é que os mais antigos políticos, tem gente que fica brava comigo, não fiquem bravos, não, que antigo político pode ter nova atitude tem política. Pessoas maravilhosas, né? Claro, tem, lógico. Então, a gente tá falando do que não é bom, né? Então, o que acontece? Mas realmente há uma necessidade, há uma procura maior pelos novos, em função de acreditarem nessa renovação que também precisa ser muito intelectual. Ou seja, essa estratégia é uma estratégia pensada, tanto na campanha, que eu chamo de pré-campanha, né, que a gente falou no bloco anterior. Eu já entendi agora que é pré-campanha. Campanha é quando está exercendo já, né? Exatamente. Então, o que acontece? A gente acaba fazendo o seguinte, olha, a gente faz uma adequação de discurso, né? Porque às vezes, por exemplo, né, a gente tem políticos que falam, vou dar um exemplo assim, pra gente falam de empreendedorismo. Quando você chega lá na comunidade, que está o maior número, hoje a gente tem quase 80 mil pessoas que são de periferia. Então, não é um termo que seja... Isso em Teresópolis. Em Teresópolis. Gente, é muita gente. Muita gente, né? E aí a gente acaba... eu não estou te dando o número exato, porque, veja, é uma pesquisa empírica que a gente vai fazendo de campo, né?
Mas é mais ou menos esse número. Mais ou menos esse número, num ambiente aí, né, de quase 210 mil pessoas no total. Aí eu não falo votantes, falo pessoas, sim, né? De habitantes na cidade, Isso, então é muita gente. É muita gente, né? Então, quer dizer, elas não têm uma familiaridade com todos os termos. Então, como é que a gente vai adequar esse discurso para ficar realmente aprazível? Porque, assim, eles recebem as pessoas. Votar nas pessoas são outros 500, né? E também tem uma outra questão, né? A Bibi, quando ela vai fazer a consultoria para um político, ela não fica com a cara do político, porque muitas vezes as pessoas compram a opinião da Bibi também, né? Com certeza. Assim, compram no sentido, eu fico com bastante cuidado de usar as palavras, mas no sentido de ter assertividade. Hoje a gente tem que ter muito cuidado para falar tudo, né? Porque o politicamente correto tá muito chato, então a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a pessoa vai falar, nossa, olha o que ela tá falando. Como assim, né? E pelo contrário, né? Quem acompanha lá sabe que na realidade a gente faz uma triagem mesmo, não é qualquer cliente. Mesmo Bibi, olha isso que eu quero e tal, aí no meio da campanha acontece, ele fala, mas eu acredito, porque assim, político ouve o canto da sereia também. A sereia canta e ele acha que vai ganhar. Eu falo, não, a Bibi é a chata, né? Não é assim, vamos continuar nessa toada. Então, realmente, a gente acaba tendo muito cuidado para a pessoa entender exatamente como funciona, como é que a gente faz, dá resultado. Sim, dá muito resultado. Mas é consequência de trabalho, de foco, né? Verdade, né, Bibi? Muita verdade. Não tenha dúvida. Porque assim, eu, como conheço a Bibi, eu sei que ela nunca vai aceitar fazer um trabalho para uma pessoa que não passe toda a verdade para ela. Mas, de repente, você que ainda não conhece, pode ficar com essa dúvida. Então, uma das coisas que eu conversei com a Bibi, até nos bastidores, um pouquinho antes, é que realmente eu tenho certeza que ela sempre vai trabalhar e representar uma pessoa que tem algum significado para ela, que ela tenha... que ela acredite na pessoa, né? E assim, Michele, quando eu decidi trabalhar com política, porque a gente já fez outras coisas, eu fiz direito, enfim. Sim. Mas quando a minha grande preocupação era tornar, assim, porque tudo que a gente é muito intensa, né? Muito gente. Eu e a Bibi juntas, então, Jesus. Então, assim, não dava pra fazer nada que não tivesse verdade ou que você não se orgulhasse, né? Eu tenho um filhinho de 5 anos, tem minha mãe, que eu amo, tá sempre comigo. Então, a gente tem sempre muita preocupação. Então, eu falei, não. Por que eu quero fazer a diferença? Porque eu tenho orgulho de falar que eu trabalho com política. Minha política é limpa, é bonita, é honrada. E a sua também pode ser aí, né? Aliás, deve ser. Né? A gente precisa... O político, ele é um ser condutor de muita coisa agregadora para a sua comunidade. Então, não pode ser transformado em alguém com menos valor, ao contrário. A gente tem desde lá de Dante, que lá em idos de 1265 já era um ser político. Já era um filósofo. Se você estudar, você vai ver que era. Então, já assim, a gente tem nomes maravilhosos da história que você gosta. E eu não estou falando desses mais recentes, que na verdade nem eram tão bons assim, mas que a modinha acaba cooptando como maravilhosos. Mas, assim, são pessoas que realmente têm muito valor e que já eram políticos. E esse político era um ser condutor de coisas boas para a sua comunidade, para a sua sociedade. E a gente pode ser, né? Tem que ser. Tem que ser. Então, e você tocou num ponto que é fundamental. É muito engraçado essa questão do politicamente correto, sabe? Porque eu não sou adepta dele, não. Nem eu, gente. Já vou falar. Não, sou zero adepta a ele, Bibi. Eu também, assim. Zero. E aí, quando a gente fala isso, me remete a uma série de coisas, uma série de questões. Me remete à questão, por exemplo, da mulher na política, que Bibi, eu sou contra a cota, porque hoje os partidos políticos têm que ter 30% da sua nominata mulheres, né? Hoje também se aceita o ele é obrigado a ter, né? Obrigado a ter. Então, como... eu fico sem palavras, gente. Não porque é se isso. não tiver uma pessoa competente que o partido queira, ele é obrigada... Olha, gente, eu já vou começar a bater na minha cara. Ele é obrigada? Não é? Não é obrigada a nada, gente. Exato. Para essa coisa chata. Aí você tem, na realidade, mulheres que não gostam do tema ou que não se identificam, né? Mas acabam colocando o seu nomezinho lá ou para preencher, porque é amiga de alguém. E vão ser péssimas, porque elas não nasceram para isso, elas não querem isso. Se você não amar o que você faz, você não vai ser boa no que você faz. Exatamente. Então é simples, gente. Então ninguém tem que ser obrigado. Esse negócio de 30%, eu acho isso um absurdo. Somos duas. Eu acho isso surreal, assim, pra mim, Bibi. Eu sou uma mulher que trabalho desde os 17 anos. Então, assim, eu sempre ralei muito, sempre quis, mesmo quando não precisava, Bibi. Hoje, é assim, óbvio que a vida muda muito, né? Então, assim,
Hoje eu não consigo nem imaginar também eu sem trabalhar porque eu ia pirar. Mas quando não precisava, com 17 anos que eu comecei a fazer estágio num banco, e meu pai falou, não filha, você não precisa, não vai, que isso, não vai. Meu pai não queria que eu fosse, eu queria ir. Então assim, ó, mulher com uma classe social ótima, mas eu queria, era meu. Você que desbravou essa... Isso pra mim é ser feminista. Eu corri atrás do meu lugar, entendeu? Dúvida. Agora, ser obrigada a ter, não dá, gente. É muito engraçado porque eu tava vendo, eu já entendia mais ou menos o termo, depois eu vi a Glória Maria falando pontualmente, depois eu fui procurar um pouco mais, né? É muito engraçado que a gente fala o tal do empoderamento, do empowerment do inglês. E eu falo o seguinte, gente, como é que dá poder a uma pessoa que já tem? Eu já nasci com o meu poder e vou atrás dele. Não uso essa palavra, empoderamento não, já tenho. Graças a Deus, porque assim, não precisamos disso também. Desculpa quem usa, super respeito, tá? Como eu respeito todo mundo, óbvio. Mas eu não preciso usar esse termo, Na verdade, o empoderamento é dar poder a alguém, você já tem esse poder, ele já é seu, né? Desbrave o seu mundo. Dentro daquilo, aí você fala assim, eu acho engraçado, né? A pessoa quando fala, e eu vou voltar para as minhas comunidades, porque eu sou muito apaixonada. Ai, gente, isso é maravilhoso. Eu quero ir um dia com você. Nossa, vamos, você vai ver realmente um mundo assim, muito diferente do que a gente está acostumado, mas de pessoas incríveis, que lutam muito e que criam seus 4, 5 filhos. Isso também é empoderamento. Eu não posso dizer que não é. Total empoderamento, então eu não posso usar um termo tão sexista, assim, não posso usar um termo tão segregador. Na verdade, todas temos poder, independente do momento que escolhemos estar. Todas. A mulher que cuida da sua casa, que cuida do seu filho. Se você escolher ser dona de casa, você é empoderada. Claro que é. Você é mega empoderada. Porque hoje, para você escolher não trabalhar e ser dona de casa, você é mega empoderada. Não trabalhar fora de casa, tá, gente? Porque trabalhar dentro de casa é muito trabalho. E muito trabalho. Então, assim, eu não gosto de nada que segregue. O que eu falo em política, falo para o meu filho em casa, assim, o que a gente precisa é respeitar as pessoas. Sim, com certeza, sempre. Quando você respeita o outro, você não precisa saber qual é a orientação sexual do outro, você não precisa saber qual é a crença do outro, você tem que respeitar o ser. Isso aí. Né? E a política, na verdade, né? O polis, que vem de cidade, né? Então, assim, você tem muito a questão da junção do todo, do coletivo. Você não faz política indivíduo, porque a renovação também não faz política individual. Não tem como fazer, não porque senão não é democracia. É quase uma antítese, né? Não existe. Exato. Então, a política é para todo mundo, né? É claro, eu não vou dizer a você, Michele, que a gente não utiliza técnicas, né? Que aí a gente... Claro, né? Gente. Por isso que você faz a consultoria, porque existem as técnicas, existe um jeito de chegar naquela pessoa, né? Exato. Agora, se o seu tema não for verdade, não há técnica que dê jeito, que solucione. Não, porque daí fica aquele negócio, né? Aquele negócio artificial, aquele negócio maquiado. Né? E assim, eu não gosto muito de falar nomes aqui de políticos, de nada disso, mas eu vou dar um exemplo bem rápido, assim, até porque agora vai ser o nosso presidente, né? Eu falei uma vez para uma pessoa que me falou assim, ó, mas ele não sabe falar, ele se altera. Eu falei, sabe por quê? Porque ele é de verdade. Assim. Ele é como eu, ele é como você. Isso. Ele não tá maquiado, ele não tá lá totalmente personagem. E esse foi o recado, ele é um ser humano. 55 milhões de pessoas apostaram em alguém que não tinha que não demonstrava, não precisava aquele estereótipo do intelectual, aquela lábia, mas era alguém de verdade, que se importa de verdade com o outro. Bibi, se não for, ótimo. Se não for, a gente utiliza o processo democrático, daqui a 4 anos a gente troca. Com certeza, né? É para isso que existe a democracia, Exato. Né? Então, assim, realmente esse foi o maior recado que o presidente eleito deixa para quem é político, para quem quer se aventurar na política e pra gente. Seja de verdade. O povo não deixa de votar. Ele tá lá, ele falou, claro, tem gente que fala, olha, ele precisa rebuscar o discurso e tal, mas ele optou apenas por ser. E tá tão em falta, que eu amo, né? Gente, não pareça nada, seja. É mais fácil, essa inclusive. É a frase que eu falo sempre, não pareça. Não queira parecer nada, seja você. E aí você já vai ser a mulher empoderada, você já vai ser a mulher, você já vai ser tudo. Ou homem, ou qualquer pessoa, né? Seja. E aí é muito engraçado, porque isso, na verdade, o ser também foge a uma antítese, é o politicamente correto do mimimi.
né? Porque quando você utiliza simplesmente uma frase, você não quer atacar o outro. Você apenas está utilizando... Mas, gente, olha só, o programa já acabou, infelizmente. Mas Né? eu vou gravar outro programa com a Bibi, porque eu tenho muitos assuntos para falar com ela. Eu já vi o Carlitos pulando do outro lado, Bibi. Então, esse é o Tudo sinal bem. que ele falou que a gente ia acabar. Mas a gente vai voltar para conversar sobre essas opiniões da vida. Tirando um pouco de política, que até envolve um pouco política também, né? Mas é da vida. Que na verdade, é tudo A gente política. tem que ser. É isso. A gente vai falar sobre... E olha que a gente não combinou isso, gente, mas a gente não combinou verdade. nada. Eu falei, Bibi, eu gosto desse jeito porque eu gosto de ser. Então vamos gravar. As pessoas às vezes me pedem, me mandam. Não tem. Você vai gravar comigo, a gente vai conversar e vai acontecer. E a Bibi topou isso e a gente vai gravar um outro para mostrar para vocês o que a gente acha de vários assuntos. Do empoderamento, do feminismo, do Pablo Vittar ser eleita a mulher mais bonita do mundo, porque isso pra mim foi uma afronta para as mulheres. Uma afronta. Então, gente, é isso. Sigam a gente em todas as redes sociais. A Bibi vai deixar as redes sociais dela aqui pra você. Qual que é, Bibi? Fala que o Carlitos vai colocar depois aqui embaixo Então, é o também. nosso Instagram, que é o Bibi Nóboa, @BibiNóboa. E a gente tem o Facebook também. Pode falar. Que é Bibi Nóboa, né? E é isso, sejam muito bem-vindos ao mundo da política, mas a política, na verdade, é isso. É o ato de ser. É então, isso, ser. É Ser isso. de verdade. Então segue a Bibi lá e olha todas as nossas redes sociais para ficar por dentro. E esse programa já tá no ar agora. Vai ficar a semana inteira para todo mundo ficar por dentro de tudo que a gente vai falar. Muito obrigada, Bibi. Eu que te Foi um agradeço, super prazer eu que te agradeço estar aqui muito. com você, tá? Muito obrigada. Alê, muito obrigada por ceder esse espaço maravilhoso que é a Botânia, que eu amo tanto. Venham aqui conhecer, fica aqui no alto, em frente à Praça da Feirinha. Tá bom, gente? Até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Programa Mais Estilo. Oferecimento. Bioextratos, a força da natureza.